Olá, pessoal. Nós estamos aqui com mais um podcast Aprendendo que Só, com a presença de uma pessoa, isso já é por minha conta, eu sei que ela vai dizer, mas ela é uma pessoa fantástica, sorridente. Demais. Ontem ela me deu uma resposta que eu achei interessante. Perguntamos a ela se ela estava cansada, estava preocupada ou estava é, Se ela estava cansada ou animada. animada. E ela disse que ela sempre está animada, e é verdade. É verdade. Professora Meirivalda Salles, da Universidade do Estado da Bahia, desculpe aí, mas ela é pós-doutora em Tecnologias e Educação pela Universidade de Coimbra e também é pós-doutora em Pela Londres, né? Universidade de Pela Londres. Universidade de Londres. E temos aqui essa grata satisfação de agora explorar esta mulher Em tão aqui. pouco tempo. Em tão pouco tempo, né? Vamos aproveitar que ela não vai estar muito tempo aqui com a gente. Vamos testar. E também aqui temos a professora Ione, que vai também participar do nosso podcast. Por Estou favor. conhecendo agora, né, pessoalmente, a professora. Não consigo falar Meire, né? Se falo Mari, parece que já Tá ficou ótimo. conectado. E é um prazer conhecê-la, né? Eu falei ainda há pouco, eu fiquei assim surpresa de quanta informação, né? Um HD gigante, né, Eduardo? Uhum. Então, seja bem-vinda, né? Eu sei que o tempo é pouco, mas isso daqui é o primeiro de muitos, né, Eduardo? É. Bom, Meire, eu queria primeiro que tu te contasse, antes da gente começar, tu falasse aí sobre a história desse texto que nós vamos discutir aqui, né? Que nós vamos explorar, que é o texto Sentidos da Inovação e suas relações com a educação e as tecnologias. Tu falasse que tem uma história nesse texto. Como é que é essa Tem. história? Inclusive, assim, o texto chama atenção esse segundo nome aqui, né? A Kinski. Então, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho Ai, de Jesus. Mari e Kinski. Tá bom. Primeiro agradecer, eu acho que estar aqui para mim é um prazer. Sempre explorar essas terras é muito bom. E estar com gente querida, melhor ainda. Eu acho que falar desse texto, vamos pensar. Esse texto, na realidade, ele surgiu por uma demanda editorial, né? Mas essa demanda editorial oportunizou, vamos dizer assim, a realização de um sonho de uma leitora, de uma admiradora com a sua mestra, né? A professora Vani sempre foi o meu exemplo em muitas questões na vida, como acadêmica, como professora que ela é da USP, como pesquisadora principalmente. E a professora Vani, nos idos de 1900 antigamente, ela já fez várias consultorias em alguns projetos, né, que a gente participava junto ao Ministério da Educação. Então, passou a ser uma grande referência. Em 2014, com a formalização de uma pesquisa grande do meu grupo de pesquisa sobre tecnologias, inovação e práticas pedagógicas nas ambiências das escolas básicas de modo geral, a professora Vani inseriu o meu grupo de pesquisa, o Fortec, no rol dos grandes grupos de pesquisa no Brasil que trabalhavam com tecnologia e inovação. E aí a gente ficou com aquilo, né, de você participar de, inclusive, de eventos grandes internacionais com esse rol da pesquisa. E na Bahia só tiveram 2 grupos de pesquisa selecionados no meio desse tudo. Ela fez uma pesquisa grande de Brasil inteiro, atendendo a somente grupos de pesquisas da área de educação, para trazer isso em discussão. Partindo disso, a professora Vani se aproximou demais da gente e acabamos nos tornando amigas mesmo, né? Vitor, o marido dela, também trabalha com educação à distância, tecnologia, porque ele é da área de computação. Então, a gente acabou se aproximando muito e integrando alguns projetos. Nessa de integrar alguns projetos, descobrimos algumas coisas em comum,
né? Inclusive amizades. A professora Vani é uma fiel visitante de Salvador, né? Principalmente para as férias, e fora do Brasil a gente tem amigos em comuns. Então, a gente acabou encaminhando uma pesquisa em 2018. Essa pesquisa de 2018 era da gente pensar um pouquinho sobre como a inovação chega para a educação, saindo dessa ambiência, né, de pensar a inovação como um celular de última geração, um equipamento na sala de aula de inteligência artificial, alguma coisa disso. Mas pensar como é que esse conceito de inovação chega na educação. A gente começou uma pesquisa fazendo um estado da arte, né, mesmo verificando como é que isso aparecia, né, nas pesquisas em educação. A gente desistiu do estado da arte e aí fizemos uma grande revisão de literatura. Só que a professora Vani é um arsenal, né, bibliográfico, ela sozinha, as histórias que ela tem para contar com os autores dentro e fora do Brasil já dá conta disso. Aí a gente pausou isso, porque não tivemos mais perna para caminhar com o projeto, até porque tinham outras demandas no meio do caminho, e eu tinha que dar conta do meu pós-doutorado, né? E no pós-doutorado, inovação era um apêndice, né, das discussões, porque acabava sendo o resultado do pós-doutorado. E aí eu tive que parar, porque em 2019 eu tive que dar conta do pós-doutorado. Quando a gente projetou no final de 2019 para o retorno, até porque a gente tinha um periódico para poder terminar a organização, chegou a pandemia e foi aquela confusão. Aí o que fizemos? Resgatamos a nossa pesquisa, né, da revisão sistemática de literatura que estávamos fazendo, tiramos algumas coisas, né, e paramos assim, não dá para fazer desta forma. E aí fizemos uma pesquisa rápida, né, a gente utilizou como referência uma metodologia que a professora Vani utiliza bastante com o pessoal dela lá da USP, e fizemos uma pesquisa rápida de WhatsApp com colegas da universidade, com o termo de livre consentimento todo bonitinho, até porque a pesquisa já estava aprovada no comitê de ética, e nos juntamos sem a revisão de literatura com as nossas experiências para pensar um pouquinho como é que a inovação chegava na educação. E aí a gente chegou à grata satisfação que são os sentidos, né, que são apresentados nessa relação na educação, e não conceitos, né, conceitos, vamos dizer assim, Rígidos. muito limpos, né, muito fechados, e que esses sentidos dados, eles acabam extrapolando a percepção teórica que muitos autores apresentam, né? Então, a ideia foi bem essa, e foi o que acabou subsidiando, inclusive, a forma como organizamos os textos no periódico completo publicado com os autores que foram selecionados para ele. Então, é a realização de um sonho, porque eu estou escrevendo com meu livro de verdade, né? Meus livros. E não é todo mundo que tem o grande prazer de coordenar uma escrita com seu livro, né? E a grata satisfação de você, de certa forma, capitanear esse trabalho e, assim, ter a professora Vani como parceira de escrita é uma aprendizagem a cada encontro, a cada linha acrescida, a cada questão que você coloca e que ela descobre coisas que você está apontando ali e que você nem pensava que você estava pensando aquilo, mas que ela literalmente lhe coloca naquele lugar de uma pessoa que tem condições de produzir conhecimento e ciência na academia. Então, foi bem desafiador, porque, assim, ver a professora Vani tirar uma experiência da Inglaterra, da Índia, da China, e a gente aportar isso como uma referência para pensar a tecnologia no nosso mundo, e aí a gente pensar na América Latina, é como se
ela apresentasse para a gente a capacidade criativa e inovativa que a gente tem e que a gente nunca percebeu diante da agonia de como a gente faz as coisas, né? Então, o que eu estava conversando antes, que parece que somos muito pequenos frente à grande Europa, frente à parte norte do nosso continente, é justamente porque a gente se vê pequeno na falta de estrutura. Mas a falta de estrutura faz com que a gente seja muito grande porque a gente não deixa de fazer. E é nesse sentido que a gente apresenta a discussão de inovação, de fato. Mari, a gente tem, dentro dos nossos formulários de projeto de extensão, sempre tem uma questão lá perguntando, quando você vai submeter, se esse projeto ele é um projeto inovador, né? Então, muitas vezes, discutindo entre os colegas, a gente percebe que existe uma dificuldade desse colega compreender se o seu processo, né, sua proposta de projeto que ele quer submeter à Pró-Reitoria de Extensão é ou não é inovação. Então, essa palavra inovação, se ela estiver, digamos, apartada da tecnologia, parece que esvazia um pouco a mente do sujeito, né? Parece que se não, a ideia de que se não tem uma tecnologia, digamos, uma tecnologia mais contemporânea, digamos assim, a pessoa ela se perde um pouco. Será? O que tu acha? Meu projeto é inovador, não é inovador? Eu coloco aqui inovação? Não coloco? Então tem essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o termo inovação, um pouco fora da tecnologia nesse contexto da contemporaneidade. Falando assim de inovação, digamos, eu não sei se a pesquisa de vocês chegou nesse estágio de trazer a palavra inovação, né, caminhar o sentido histórico ou não. Um pouquinho. Inclusive tem no texto também isso. A grande questão é que não tem como você falar de inovação sem pensar na tecnologia. O grande dificultador aí é você pensar em tecnologia e não você reduzir o pensamento à tecnologia que você tem hoje. A compreensão de tecnologia que a gente tem hoje. A compreensão de tecnologia que a gente tem hoje está no alcance das mãos, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com uma tecnologia, com vários dispositivos tecnológicos dando conta dessa projeção, dessa atividade, né? Um podcast. A gente tem uma câmera, tem uma microfone para captar o som, tem provavelmente um programa que está gravando isso para poder trabalhar esse som depois para publicar. Mas é a gente pensar a tecnologia que está antes disso tudo. Por exemplo, para que isso seja possível fazer, eu estou utilizando uma das tecnologias mais antigas que a gente utiliza para dar conta de um dos aspectos que a tecnologia encaminha na contemporaneidade, a comunicação. Então, a voz. Isso é uma tecnologia. Então, para pensar em inovação, eu acho que desprender da relação objetiva dela com a tecnologia, não. Mas pensar em inovação, você tem que se desprender dessa concepção reduzida de tecnologia. Então, a gente pode pensar, a exemplo, o termo inovação, ele na TI, ele não conduz você objetivamente a gerar aparatos, dispositivos, recursos técnicos novos, não. Na TI, o termo conduz a você utilizar a sua capacidade criativa para atender com o desenvolvimento de novos apps, ferramentas, plataformas, determinado problema. Então, você desenvolve algo que vai dar conta daquilo. Então, você está vendo que a tecnologia é resultado de um processo, né? Ela aí chega como esse resultado. Na educação, a gente passou historicamente a vendo a tecnologia como algo que está muito fora de nós, né? E quando você fala de tecnologia para falar de inovação educacional, ninguém associa a uma metodologia, a um bom desenvolvimento didático de um processo educativo.
ninguém associa a esses percursos como inovação, porque todo mundo vai associar, sei lá, uma lousa digital, uma tecnologia de inteligência artificial que você usa na escola. E a gente já faz inovação na educação há muito tempo. Então, o que eu acho que aí a gente tem que pensar para o uso do termo inovação? Como é que esse termo cria sentido a partir da essência dele, né? Que é aquilo que transforma, que move, que modifica, que altera, que intervém em produtos, processos, em determinados setores. A gente pensar a inovação desta forma e tentar traduzir isso para a educação e identificar o que pode ser inovação. Tem uma experiência vivida na pandemia, e que eu digo que não foi novidade, mas foi inovação. Tem um bairro em Salvador chamado Bairro da Paz, né? Que antigamente o bairro chamava Malvinas, né? Se reportando justamente à Guerra das Malvinas. E é um bairro que fica paralelo a uma avenida que se chama Avenida Luiz Viana Filho em Salvador, que é a Avenida Paralela, e que é um bairro, sempre foi um bairro de alto risco social, né? E hoje é um bairro extremamente organizado, continua com alguns índices de violência, como vários lugares na cidade continuam. Só que dentro do bairro você tem uma escola do estado, uma escola municipal regular, um CEMEI, que é um centro de educação infantil, e uma escola comunitária. Na pandemia, o pessoal da escola comunitária trabalha com crianças até 6 anos, né? Que dali os que não conseguem vaga no CEMEI, acabam indo para lá. E o município de Salvador dá uma ajuda de custo para as professoras e eles vivem basicamente de doação da comunidade. Eu trabalho com essa escola tem uns 5 anos, mais ou menos, e durante o mês de maio, no mesmo ano de 2020, as professoras ligaram e falaram: a gente queria a sua ajuda para a gente fazer alguma coisa para os meninos não ficarem na rua. Aí eu perguntei: na rua? Não está em quarentena? Mas não tem condições, Os lugares que moram, não tem como eles ficarem dentro de casa, né? E os pais, mesmo em pandemia, têm que sair para ganhar o ganha-pão e eles acabam ficando em uma situação de risco muito maior, porque são assediados, né, os marginais da rua e tal. Falei: tá, mas eu não tenho solução a dar, não. Não sei o que fazer. Se você não sabe, quem vai saber? Eu falei: então vamos pensar juntas. Então, fizemos uma ligação em grupo de WhatsApp, eu e as 4 professoras que encaminharam, e a gente foi levantando possibilidades. Dessas possibilidades, a gente identificou o que teria no bairro que a gente poderia trabalhar sem infringir as normas, né, de proteção sanitária que estavam decretadas em Salvador. O que tinha funcionando? O mercadinho, a padaria, todo lugar onde vendia alimento ainda estava funcionando. Só que estava funcionando também a bendita da Rádio Poste, né? Que é a rádio comunitária. Eu falei: tudo bem. Aí agora a gente tem que descobrir como a gente conversa com quem coordena a rádio comunitária. Aí, no instante, seu José Manuel, que é o dono do mercadinho, da parte de baixo do prédio onde a rádio comunitária funciona em cima, deu para a gente o celular do coordenador, que é o mesmo locutor-chefe, né, da rádio. A gente conversou com ele e fomos conversar, assim, no sentido de convencê-los a nos dar um horário na rádio comunitária. A gente não precisou convencer. Ele nos deu 2 horários durante os 5 dias da semana. Um às 11 horas da manhã, porque era o horário que ele tinha menos audiência, né? E o outro às 3 horas da tarde. Sim, o que fazer com esse horário se a gente nunca fez um programa de rádio? Falei: pronto, entramos em outro problema. Aí a gente foi pesquisar como é que você roteirizava, né, uma programação pedagógica para um programa de rádio. Achamos tudo muito mecânico.
E aí eu me lembrei das aulas de alfabetização por rádio que tinham no domínio público. A gente recuperou aqueles áudios, fomos ouvir, e aí até nos ajudou a ter algumas ideias complementares. O que a gente fez? A gente planificou a rotina delas com as crianças pequenas, e nessa planificação a gente fez a identificação daquelas atividades em que os meninos se entusiasmavam mais, né? Tinham mais vontade de estar na escola, de fazer. Essas atividades a gente projetou para os programas de rádio. Como o bairro, a rádio ela fica mesmo no poste e o pessoal fica sentadinho na porta, ouve de qualquer lugar de dentro de casa, a gente fez um projeto de difusão da escola via rádio durante umas 3 semanas. Passamos mensagem de WhatsApp para todos os pais, né, falando que ia encaminhar atividades para os meninos. O problema agora é como fazer o encaminhamento dessas atividades. Roteirizamos, bonitinho. Tinha dia da semana que eram contos infantis, né? Quem conta o conto aumenta um ponto. A professora começava a história e eles tinham que completar a história em casa, com algum acontecimento da família. Só que esse completar a história tinha que esperar a mãe chegar em casa ou o pai chegar em casa, pegar o celular, gravar um áudio e mandar pelo WhatsApp para a professora, né? Tinha essa ainda. A gente juntava anos diferentes para poder ser uma só da mesma família. E aí montamos várias atividades roteirizadas, em que elas eram trabalhadas de manhã e de tarde, atividades de letramento, atividades com os conteúdos de matemática, de ciência e natureza. Ajudamos os meninos a cuidarem da higiene, né, num cenário de pandemia. E aí faltava para a gente um material para entregar. A gente fez uns pacotinhos com o que a gente tinha na escola e deixava na padaria e deixava nos 2 mercadinhos. Sensível com os pacotinhos, que eram bem pobres, porque era o material que a gente tinha na escola. O pessoal do mercadinho doou para a gente papel, lápis de cor, giz de cera, caneta, lápis, tesoura, um monte de coisa, e ainda doou lanches, né? Então, a gente organizava os pacotinhos das atividades, na devolutiva das atividades dele, que eles tinham que deixar o pacotinho na segunda-feira, no mesmo lugar onde pegou, das atividades da semana, eles recebiam o pacotinho das outras atividades com um pacotinho de lanche. E nisso a gente foi fazendo. Quando chegou no mês de agosto, a gente viu que não funcionava mais só as professoras, né? Porque tinha muita coisa que as crianças mostravam que precisavam ser apresentadas. Aí a gente pediu uma autorização da Prefeitura de Salvador para poder acessar as casas, pegar essas crianças, andar 2 quarteirões em plena pandemia, para que elas pudessem falar no programa de rádio uma vez na semana, né? Das experiências de aprendizagem nas várias áreas. A gente encerrou o atendimento com a escola na última semana de setembro, fizemos um projeto de culminância com todos os áudios, botou no YouTube, depois eu posso até achar, da rádio comunitária, as imagens e tal, e foi uma confusão, porque alguém falou alguma coisa, aí o juizado de menores entrou, porque a gente não tinha autorização do juizado de menores, só que a gente tinha autorização dos pais, por conta de serem vinculados à escola. Tivemos que encaminhar com o conselho tutelar para poder viabilizar isso até liberar. E fez essa atividade. Aí você pergunta assim, isso é inovador? Mas não é inovador pelo fato de ter utilizado o canal do rádio, não é inovador também por ter utilizado pacotes de atividades impressas, de papel, como a gente fazia antigamente. É inovador porque a gente teve, num cenário social onde as tecnologias digitais estão presentes, utilizar o digital no sinal de rádio, da rádio lá, que é digital, mas o que funcionou
como inovação foi a capacidade de criação pedagógica que as professoras tiveram para intervir no problema dado. E ainda Isso é envolveu inovação. pessoas também da comunidade, como Isso. a pessoa, né? População, né? Articulou Isso. que Isso é inovação involuntariamente, educacional. por exemplo, a pessoa se sensibilizou e aí foi fazendo aquelas doações lá, que Quer dizer, falasse no envolveu mercadinho, a até comunidade. né? Isso. Que a Né? comunidade Isso aí. viu a necessidade das crianças que são dali, né? Aí você pergunta assim, por que é inovador? É inovador porque você atacou diretamente uma demanda que era pura e simplesmente pedagógica, se é assim que eu posso dizer, que era da ensinagem para a aprendizagem de uma escola comunitária. Mas, ao atender esta demanda, que era um problema instalado, foi mais inovador que uma ação articulada fez com que você gerasse um fluxo de comunicação tão grande que, a exemplo, você não via essas crianças durante a semana na rua. Então, você tinha um canal de comunicação entre eles, a rádio, os dois mercadinhos e a padaria tão grande que a gente conseguia acompanhar as atividades mesmo sem ter acesso a um grupo de WhatsApp. Os pais não conseguiam. Primeiro que eles não tinham como pagar pacote geral, né? Então dependiam de uma conexão que eles pegavam de outra pessoa. Então, isso é inovador. É aí que a gente vê sentido da inovação. Então, aquilo que é da inovação original no conceito, que é tudo que tem a capacidade de transformar, mover, modificar determinado cenário, coisa, objeto, para dar conta de alguma coisa, eu acho que aí a gente consegue pensar em inovação. Pensar em inovação com tecnologia, sim. Das tecnologias mais finas que a gente tem. Desde o impresso ao sinal digital de uma rádio. Essa tua experiência me lembrou muito um relato de um trabalho de conclusão de ação parte de uma banca de avaliação num interior aqui do Amazonas sobre mídias na educação e os pós-graduandos, né, quem estava se formando, um deles mostrou uma experiência também de uma rádio, mas numa escola. E aí, e quando se fala em inovação, na educação, geralmente se associa logo a computador, YouTube, né? Notebook, celular, Como Ione falou, o que é contemporâneo de pensar. o que é contemporâneo, mas não vai aí pesquisar ou vai fazer experiência com uma rádio, por exemplo. Quem é que pensa em inovação com rádio? É uma rádio comunitária. E se você for olhar um manual, um compilado sobre a história da educação à distância, aí você vê o rádio lá, né? Lá longe, bem longe. Primeira, segunda Aí vem geração da educação à distância. A própria compilação e a história da EAD precisa repensar essa questão da inovação dentro da história, né? Claro. Porque o que está lá no finalzinho, que é a carta, né? Que a carta também pode ser um elemento de inovação no contexto onde não tem o rádio. Principalmente num cenário onde você trabalha na perspectiva do multiletramento social, né? Isso. Então, eu acho que você pensar esta inovação é não ter o conceito de inovação primeiro, mas as relações que são estabelecidas da educação com as tecnologias para gerar essa inovação. Então, uma experiência pode ser bem desenvolvida em um lugar, pode não ser em outro, porque talvez isso não seja o que é demandado no outro lugar. Mas todas as vezes que você faz essa relação, educação e tecnologia, e dela gera sentido, né, para uma mudança de perspectiva no mínimo, a condição de inovação é posta. Então, o conceito de inovação, ele vem muito nesse embate direto do sentido que é dado nas nossas práticas cotidianas. Em determinado contexto. Claro, e você só pode pensar o conceito de inovação se você literalmente tem como foco objetivo um ponto sequer de mudança, de transformação, de intervenção,
de geração de resultado, aí de potencialização. Aí você pode pensar em inovação. A gente tem uma amiga da Universidade do Minho, em Braga, em Portugal, a professora... Esqueci o sobrenome dela agora. Que eu acho que a gente até utilizou um texto dela nesse livro. Que ela apresenta para a gente, junto com a professora Isabel Sabino, da Universidade Estadual do Ceará, algumas questões para a gente pensar, para pensar em inovação. A compreensão do que a gente chama de mudança, e a gente pensar a mudança na perspectiva didático-pedagógica e na mudança como algo que altera o movimento corriqueiro, né, de uma sociedade, né, como mudança, aquilo que interfere lá. De transformação, que aí é gerar o novo. E aí, para gerar o novo, esse copo está vazio. Se eu botar água no copo, ele deixa de ser o copo original, que estava vazio. E eu coloquei água, ele já é um copo com água. Então, eu gerei um novo, que não é mais o copo vazio, é o copo com água. A grande questão é, se esse novo, para uma compreensão reduzida de inovação e tecnologia, não for visto como algo de ponta para determinados cenários, ele não é inovação. Mas ele pode ser inovação, a exemplo, se esse processo aqui for um processo que para uma comunidade X é algo que está chegando e está sendo aprendido, adaptado, né, para aquele contexto. Então, inovação depende muito de como você traga essa chegada da transformação, da mudança, para que isso interfira no movimento cultural, no movimento de gerar tradição, no movimento de mudar atitudes, no movimento de um pensar diferente sobre aquilo. Então, a inovação é muito nesse sentido. Se você conseguir compreender a mudança e a transformação, você consegue compreender o que é de criação e de criatividade que é gerado nesse trabalho, em processo, para gerar inovação. Então, de um copo vazio para um copo com água, isso pode ser um processo de inovação. O que vai contar não é o resultado aqui, mas o que foi feito do copo vazio para esse copo com água. Entendeu? Então, é bem nesse sentido. Mary, tu acha que as formas, as didáticas que são repetidas de educação à distância, de uso das tecnologias na educação, de uma forma sempre a se reproduzir, chegando em um determinado local com esse mesmo molde de ensino à distância, vamos usar esse exemplo. Esse modelo de usar computadores, usar o laboratório, usar um polo de apoio presencial em um local que as pessoas não têm acesso. Aquilo é uma inovação? Não, é você andar igual caranguejo para trás. O que é inovador? Se vamos pegar meu tempo de pró-formação, a gente tinha sinal de rádio. E muitas escolas das zonas urbanas usavam as antenas de rádio da zona rural, né? Porque o MEC tinha uma proposta que primeiro chegava na zona rural para depois chegar na zona urbana. Então, era sinal de rádio. Não adiantava ter o sinal de rádio se você não tem energia para ligar a máquina. Entendeu? Você usa lamparina, candeeiro, seja lá o nome que queiram dar. Então, inovação é você juntar tudo que a gente tem hoje como tecnologia para comunicar, para informar, para produzir, para difundir conhecimento. Analisar a realidade de um contexto tal e fazer as melhores escolhas para dar conta daquelas necessidades. Isso é inovação. Você quer ver E com o que se tem, né? Com o que se tem.
Hoje, se você vai levar. A gente ainda tem no Brasil hoje lugares que, se você chegar lá com um laptop de primeira geração, as pessoas até sabem usar. Porque é muito falso você afirmar de quem está nesses recolhidos cantos do país não tem acesso ao que está do lado de cá. Isso é bem falso. Elas sabem usar, elas não têm estrutura para usar. Você vai ter que levar o computador, você vai ter que levar um gerador para gerar energia, e você vai ter que dar condição a esse sujeito também de ter sinal de internet, que a depender do lugar e a geografia do país, o sinal não chega, né? Vídeo 5G nas grandes capitais. O sinal não chega. A gente ainda não tem tecnologia da engenharia de telecomunicações que dê conta disso no Brasil. O Brasil é muito diferente, o sinal não chega. Então, o que é mais fácil? Se você pensa isso como uma política educacional, você vai gastar com um gerador, a máquina, o material e dar isso tudo. Você dá isso tudo com outros recursos que você teria usado lá atrás, agora com metodologias mais bem adaptáveis, né, a essa questão da emancipação do sujeito, dessa posição de colaboração, você tem como encaminhar na projeção deste material, né? Hoje você não precisa mais projetar um material impresso como a gente projetava lá em 1997, 1998. Se pegarem os nossos impressos que a gente mesmo escreveu lá e olhar os de hoje, a gente fala, gente, foi eu que fiz isso. Eram chapadões assim, né? Hoje você abre hipertextos, você abre intertextos e você possibilita o acesso a intertextos pelo que você apresenta no próprio material, impresso mesmo. Esse impresso pode chegar por um sinal digital, sem você precisar se locomover de avião, barco e canoa para ir lá levar, né? Mas não é mais a perspectiva desse impresso físico, mas você tem a lógica daquilo que tem acesso sem a necessidade de você alterar uma dinâmica de formação que o sujeito não vai ter durante a sua formação e nem depois para dar continuidade aos estudos. Então, acho que se a gente adaptar, é possível. Hoje tem lugares em que você precisa ter o impresso, tem lugares que, para você fazer formação, você tem que gerar outra dinâmica de comunicação que não seja e-mail, que não seja um ambiente virtual. Hoje você tem lugares que, para você ter um trabalho com a sistematização de conceitos, gravar uma videoaula não resolve, né? Então, você tem que pensar em estratégias outras em que isso possa ser feito utilizando as tecnologias que usamos eternamente e não esquecer, né, determinadas tecnologias que deram conta de metodologias bem atrasadas. Não, é a gente trazer essas tecnologias e adaptá-las às metodologias que demandamos hoje. Eu lembro muito que a professora Zena, né, que fundou o SED, Projeto Minerva. do Projeto Minerva, a Zena Minerva, né? Eu lembro muito da Zena sempre que ela comentava assim, porque nós temos no interior, você conhece o nosso interior, né, pelo menos parte, e sabe que existe o interior e o interior do interior, e assim vai se repetindo na comunidade, outra comunidade. Então, nós temos alunos matriculados na EAD hoje que eles não são alunos do que moram no município. Eles são alunos e são também professores das comunidades. E, às vezes, comunidades indígenas, que ficam assim, porque a comunidade indígena, ela fica assim muito para dentro da mata, da selva, né? Proteção. Então, esses professores têm que acessar esses espaços para poder chegar lá trabalhando como professores da comunidade rural. E esses professores, eles estão matriculados nas licenciaturas da EAD. E aí eu lembro que ela dizia assim, com a preocupação dela no início com o impresso, e aí alguém perguntava, e ela preocupada, olha, esse impresso tem que ficar pronto dia tal, e Eduardo... Porque ele tem que né? chegar lá na Tem que comunidade. chegar lá Era a antes da nossa gente, preocupação. da próxima oferta, tem que ficar pronto. O Eduardo era responsável em fazer o fechamento, né?
E aí alguém deu a ideia assim, professora Zena, por que que a gente não coloca num CD e manda para eles? Ela disse, aquela comunidade, a tecnologia de potência lá é o impresso. Lá a potência de lá está no impresso. E E você nós, pode ter outra que o CD resolva. nós Então, explicávamos isso para os professores, porque na produção dos impressos nós recebemos os textos dos professores que redigiam os cadernos para os conteudistas, né? conteudistas, né, para as disciplinas dos cursos. Quando nós íamos ler, por exemplo, textos para alunos do primeiro módulo, que nunca tinham ouvido falar alguns termos da área, né? Não tinha um glossário. Não tinha um glossário, nós chegávamos com Não tinha jeitinho uma com o janelinha. professor e falava, professor, seu texto tá assim, assim, tá certo, tá bom, seu conteúdo tá bom, mas a sua linguagem, para quem está no interior do interior, que não tem um computador para ir lá ver o que significa tal palavra, Se ele você não fala vai entender. modernidade, abre uma janelinha. Aí nós tínhamos todo um cuidado de falar para o professor para redigir o texto de uma forma mais didática e não rebuscada, como estava. Era uma preocupação muito cuidadosa com essa forma, porque realmente lá onde um aluno não tem uma biblioteca, né, O para. intertexto tem que ajudar você a acessar a É, biblioteca naquele impresso. pois é. E aí ele não tinha acesso não tinha como acessar a internet, e por isso que sempre a preocupação maior era essa, com o material didático impresso. E aí era isso que a professora Zena primava, porque era esse material aqui que não tinha problema de falta de sinal, né? Não tinha problema de ter um gerador para ligar um computador, porque era o meio que ele tinha de acesso ao conteúdo, né? Eu acho que é nessa perspectiva que a inovação ela tem que estabelecer as relações diretas com o que a gente acredita de educação. E aí, quando eu digo a gente, porque tem que ser nessa direção mesmo. E com as tecnologias que estão disponíveis. E não ao contrário. Você não gera uma proposta inovadora na educação. É a educação que, em parceria com o que ela tem de tecnologia disponível para ela se desenvolver, é que vai gerar a inovação. Então, esse pensar a inovação, da inovação para a educação com as tecnologias, leva a gente a pensar inovação como inteligência artificial. Uhum. Agora, pensar a educação, a relação dela com as tecnologias para dar conta de determinada demanda, isso faz com que a inovação apareça e seja contextualizada teoricamente e até epistemologicamente de um modo em que a gente acaba dando sentido ao que a TI chama de inovação, a que o pessoal da comunicação chama de inovação, a que a galera da engenharia chama de inovação. Só que agora num cenário outro próprio, né? É como se você moldasse o termo, né, para caber naquilo que a educação encaminha. Você quer ver uma coisa muito importante? Quando começaram a usar o Moodle como ambiente virtual no Brasil, grandes centros universitários começaram a estudar o Moodle naquela versão 1.3, a mais problemática que existe na face da Terra. E estudando naquela versão, a gente descobriu que tinha umas possibilidades de alteração no uso de algumas ferramentas que o Moodle disponibilizava, como questionário, como o próprio chat, com o mapeamento das respostas, como o wiki, que dava problema pra caramba, se você tivesse mais gente trabalhando, ele travava e não fazia o registro, que era somente uma trava de programação dentro do Moodle, porque quando se pensou o Moodle e como software livre, o Moodle veio como um ambiente de testagem mesmo.
Só que eu acho que eles nunca pararam para pensar que você ia ter tanta gente no planeta com disposição para pensar em inovação. E tinha todo um ambiente para dar conta disso. Então, o Moodle foi se desenvolvendo rapidamente porque não se criou amarras para você trabalhar dentro do Moodle, né? Então, a gente ia trabalhando e descobrindo os problemas, apresentando os problemas na comunidade, desenrolando os problemas juntos. E hoje a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem que não é um dos melhores, até porque ele não tem alimentação econômica para dar conta disso, mas é um ambiente em que a gente customiza com a maior facilidade do mundo, inclusive para ele rodar com mais potência de internet, com menos potência de internet. Até nisso você pensa na hora que você usa os recursos, né, de dentro do mundo. Se isso vai rodar em uma internet que o cara só tem um pacote de X, tal, tal. Aí até isso você pensa. Então, é isso que é inovação aí, não vai ser o Moodle lá como ambiente, mas vai ser a inteligência do sujeito que fez a escolha certa dos recursos, que possibilitou que aquele ambiente virtual, né, com tudo que tem lá, pudesse ser acessado por quem tem um pacote básico de internet. E não somente uma pessoa que tem um pacote grandão de internet, entendeu? Eu vejo assim que a inovação ela é como se fosse uma ferramenta que ela serve para qualquer contexto, uma ferramenta que qualquer contexto você pode utilizar para transformar, né? Claro, claro. Eu estou aqui, assim, formigando para retomar o exemplo da rádio sobre aquele exemplo que eu falei do professor que participou do curso de pós-graduação em mídia na educação, a experiência que ele teve, que a escola que ele trabalhava estava com uma evasão de alunos, era do ensino, eu acho que era do ensino fundamental 2, não lembro, faz alguns anos. E ele resolveu fazer um programa de rádio dentro da escola para ver se estimulava a volta dos alunos que tinham evadidos. E ele juntou alunos que estavam ainda estudando, fez um programa de rádio com os locutores e até com repórteres, que eram todos alunos. E aí, convidou os alunos evadidos a participarem desse programa com a condição de que eles voltassem a estudar e voltassem realmente a estudar para tirar notas boas. Ele começou a ter experiências, os alunos vieram, participavam do programa e na hora do recreio, se não me engano, ele instalou caixinhas de som na escola e passava o programa de rádio dele gravado com os alunos, feito por esses alunos. E os alunos começavam a voltar e se estimular, porque se ouviam e ficavam famosos lá, e se estimulavam e voltaram para a escola com essa condição. Que eu achei inovação, legal. né? Que Aí, inovação. inovação. Aí eu fiquei pensando, quando ele estava fazendo essa apresentação, eu disse, olha só, não foi internet, não foi celular, não foi, naquela época ainda não tinha TikTok, Kawaii, já tinha o YouTube, mas não era nada com essas novas tecnologias, que algumas não são mais novas, né? E algumas voltaram a ser novas, uma miscelânea. No princípio, acho que está E na aí- sensibilização, né? E aí eu Você achei se muito sensibiliza. interessante. E quando tu falasse essa experiência aí da rádio comunitária, eu lembrei disso, Mas tem várias. né? Eu trabalhei 5 anos em 2 escolas que trabalham com socioeducação em Salvador, escolas regulares formais que trabalham com EJA, segmentos finais, segmentos iniciais, né? Uma com o ensino fundamental 2, outra com o ensino fundamental 1. Escolas com professores extremamente qualificados, que a ideia das professoras sempre foi a gente trabalhar para o desenvolvimento de uma proposta curricular de EJA que atendesse à realidade da socioeducação. Porque o tempo pedagógico é outro, a condição de trabalho com os conteúdos é outra, a sistemática de avaliação é totalmente diferente. Então, assim, você pensar um currículo de EJA para esta realidade não é o mesmo que é para todo mundo,
né? Então, é extremamente complicado, porque a própria condição de fazer e de sentir a educação é outra totalmente diferente. Na escola, a gente não entra nem de relógio, né? Imagine ligar um computador lá dentro, nem de sonho. E a ideia das professoras era tornar atrativo o movimento de aprender para aqueles que tinham cerceado deles o direito de conviver em sociedade e que não enxergavam sentido nenhum naquela necessidade de estar na escola. Eles só estavam na escola por obrigação, porque menores, quando estão privados de liberdade, obrigatoriamente têm que estudar, né? Isso é condição de lei, ainda mais no cenário de socioeducativo. E como a escola tem esses alunos matriculados, e alunos do Brasil todo, e que assim, vezes passam 3 meses, vezes outros passam lá muito tempo, vezes outros passam 2 semanas, mas eles têm que ter o registro de escolarização dele, com direito à transferência, né? Como pensar isso? O que as professoras trouxeram para dentro da escola? Um processo de prática curricular gamificada. Elas literalmente geraram trilhas formativas. Dessas trilhas formativas, elas tiraram da lógica dos jogos digitais, online, conectado em rede, de vários que elas jogavam para entender. Como é que elas iam dar sentido a isso num espaço onde elas não tinham internet? Então, chegando lá, você entrava em uma sala, você via coisas maravilhosas, né? Presas na parede, no chão, indicativos, saquinhos com algumas fichinhas. E os meninos estudavam literalmente jogando, né? Conteúdos de todas as áreas do conhecimento, de modo interdisciplinar e integrado, né, com as disciplinas que eles tinham aula naqueles dias. Isso se conseguiu fazer durante um ano todo para validar a proposta inicial do currículo, onde tirou a ideia, né, de temas geradores para trabalhar os conteúdos específicos, né, porque até enganaram um pouco o que Paulo Freire chamava de temas geradores, e elas trabalharam com desafios formativos. Esses desafios formativos tinham temáticas das mais diversas possíveis, gerando cidadania, solidariedade, respeito e tal. E dentro disso eram encaixados os conteúdos em que cada sala de aula da escola tinha uma trilha que durava cerca de um mês e uma semana, e aí elas trabalhavam tudo de novo para poder fazer a sequência das trilhas. E o pessoal fazia, inclusive com produção escrita, né, com produção cognitiva, oral, de fato, porque eles tinham que pensar rápido, porque o tempo também era importante para dar conta de determinada tarefa. Aí pergunta assim: é inovador? É inovador. Que tecnologia utilizou? Das mais tradicionais possíveis, mas metodologicamente extremamente bem planejadas para um cenário onde o menino que está lá preso, porque ele está preso, não tem acesso ao celular, mas ele tem 16 anos, 14 anos, 15 anos, ele já teve acesso a armas das mais tecnológicas possíveis e ele conhece um celular. Ele utilizou a mesma lógica de produção das mensagens, de acesso à informação, de leitura dos códigos, de transmissão desses códigos para o alcance de objetivos, só que fazendo uma coisa, trabalhando conteúdos cotidianos do primeiro segmento da EJA. É possível, dá muito trabalho. Só que você tem que estar disponível para isso. Isso, na educação, a inovação precisa de disponibilidade e de criatividade. Eu estou vendo aqui que algumas práticas que nós temos precisam receber uma inovação urgente. Nós precisamos sensibilizar. Precisamos ser Ser sensibilizados. Mas E com os recursos que nós já temos aqui, então precisamos ver uma inovação com o que já temos e não buscar mais recursos que não tragam inovação, só você quer apenas ver artefatos. isso.
isso que eu ia falar. Quando eu entrei nessa sala, eu fiz uma análise financeira dessa sala, literalmente. Aí, o nome depósito já me encantou. Eu vou botar o nome depósito na salinha lá Para do despistar Forte. o ladrão. Não, mas é sério. Mas quando você entra e vê, e fala assim, não, aqui é o nosso estúdio. Qual foi a análise financeira que eu fiz? Primeiro, para você preparar uma sala como estúdio para receber iluminação, ter uma boa captação de som, ter um bom isolamento, ter uma boa definição de imagem. Tudo isso requer uma tecnologia da mais alta ponta, mas nada que não tenha sido feito antigamente. Aí, quando eu fui fazer a análise financeira daqui, eu falei assim: o isolamento inicial de som dessa sala foi feito com carpete na porta. Com carpete, aonde existe possibilidade da captação de som. Carpete. E provavelmente esse carpete deve ter sido usado em outro lugar que vocês aproveitaram aqui. Aí, quando você vê esse isolamento, para você trabalhar com um bom plano de captação de imagens, está sendo utilizado tecido comum que a gente compra ali na esquina, em qualquer loja de tecido, desse que usa para festa. Só o cuidado com relação às cores. Para ter a possibilidade da não intervenção da luminosidade nesta captação, cortinas, né? E um tecido normal que se usa para fazer calça de estudantes, né? Que parece tergal isso. Não sei, eu não entendo muito de tecido. E aí você levanta os custos. Quanto você gastaria para fazer dos equipamentos? Tem um equipamento bom de câmeras, a marca é boa, né? Mas também precisava de gente que soubesse utilizar o equipamento. Já economiza que tem um profissional que vale por 6. Tá? Aí, quando você chega aqui, você tem um outro equipamento bom de captação de imagens e você tem alguém que trabalha na edição. Você já tem outro profissional que funciona por mais uns 4. Aí você tem 2 pessoas dando conta de uma produção de algo que é muito refinado e que sai um trabalho bom, onde a relação custo-benefício aqui, se você avaliar por baixo, não dá nem 5% do que você gastaria para preparar este espaço para esta atividade. Isso é inovação. Isso é inovação. Mas sabe por que essa inovação ela aparece? Porque você não estagna na necessidade. A necessidade lhe move e faz com que a criatividade ela literalmente acione a sua capacidade intelectual de utilizar o conhecimento para resolver problemas. Caso contrário, não se pensaria em nada disso, porque você ficaria preso na impossibilidade de dar conta da necessidade, porque você não tinha dinheiro. Então, por que eu usei esse exemplo? Esse é um dos melhores exemplos para dizer que nós fazemos inovação enquanto povo brasileiro, gente que vive na universidade produzindo conhecimento, melhor do que qualquer outro país de alta ponta que está aí. Porque mesmo com todas essas condições, eles não têm as demandas de formação que a gente tem e atende. Então, a gente tem um celeiro enorme de problemas que dão a gente capacidade de sermos muito bons na produção de processos inovadores na educação. Eu penso de que modo a geral. inovação ela surge mais num ambiente de necessidade, né? Sempre, Porque sempre. você Caso tem contrário, ela é necessidade. comercial. é, Caso contrário, ela é comercial. Aí voltam aqueles ditados, né? Que como a gente traz tecnologia para a escola, você quer vender o fígado, o rim da professora. Não. A gente só quer atender e estreitar algumas possibilidades de comunicação do conhecimento escolar e o que é demandado de produzir na comunidade aí fora, de uma modo geral, com uma aplicação crítica, reflexiva adequada. Que o sujeito compreenda minimamente que
Se ele for aprender, por exemplo, um conteúdo de matemática, ele vai aplicar em algum momento da vida dele aquilo ali. E ele não precisa esperar chegar aquele momento da vida dele para aplicar. A gente gera essas aplicações assim, metodologicamente, com as tecnologias que a gente tem disponível. Eu sempre acredito nesse potencial. Eu não conheço, não tenho domínio do conhecimento das outras áreas, mas eu não tenho medo de pedir ajuda. Então, toda vez que me falta acesso a alguma coisa para dar conta de alguma demanda, você chama um universitário que sempre vai lhe ajudar, né? Então, assim, a gente tem estudantes muito bons por aí e que conhecem muito do que estudam. E isso pode ajudar muito a gente trazer novidades. É a mesma coisa a história da produção de material didático. A gente produz material didático insuficiente para atender a demanda do outro, e seja qualquer o tipo do material didático, mas é porque a gente não ouve o outro que vai precisar desse material didático. A gente faz com metodologias e designs que são definidos pelaquilo que a gente estuda e acha que é melhor. Mas esse é o nosso grande... É o passo largo que a gente tem que fazer, tem que dar a mais. Se você vai produzir material para o pessoal da comunidade, vai ter que fazer igual a Eduardo no curso de jornalismo, vai ter que ir lá antes. Uhum. Conhecer. Isso é verdade. Aí, indo lá antes, quando você voltar para fazer a projeção, você faz uma projeção mais próxima de atender a necessidade. Aí, com certeza, a gente faz uma prática pedagógica inovadora. Era isso que eu ia te perguntar. Será que existe assim uma mentalidade das instâncias superiores, governamentais ligadas à educação que estão fazendo o sentido inverso da inovação, em vez de ir lá antes? Quem souber disso, morre. Quem souber disso, morre. Porque a impressão que eu vejo, principalmente em editais, em relação à inovação na educação, parece que já é direcionado para alguma coisa tecnológica. Vamos pegar o exemplo que usamos hoje, o edital do IFMaker, Uhum. né? A metodologia Maker, ela é maravilhosa quando você tem estrutura, tecnologia, pessoal, conhecimento, para dar conta daquilo. Mas o conhecimento maker, ele é maravilhoso para qualquer pessoa. Mas primeiro você tem que transduzir esse conhecimento, literalmente tornar ele acessível para o leigo, lelível, né? Depois a gente explica a história do lelível. Esse conhecimento, e aí qualquer pessoa consegue entender a lógica maker, né? Uhum. E entendendo a lógica maker, faz igual a gamificação. Você aplica em qualquer cenário a partir da ideia. O problema dos editais é que eles não estão tão preocupados com a formação do sujeito que passa pela aplicação efetiva dos objetivos daquele edital, porque eles querem um resultado. Uhum. E esse resultado em estatística, esse resultado em produtos. E esse resultado de estatística e produtos interessa muito pouco ao que afetou as pessoas, né? Por isso que eu perguntei. A gente tem que sinalizar o que é de problemático, porque a gente tem que mostrar que um edital como esse, para um instituto que trabalha com tecnologia, não atende à realidade de todos os seus estudantes, inclusive daqueles que potencialmente seriam estudantes para desenvolver as ações como monitores dentro daquele edital. Até porque a história do Instituto é rural, né? Tá agora se vinculando com outros cursos, mas é a parte agrária mesmo. Então... pronto, aí quem souber responder a sua pergunta morre. Até a própria cultura maker, ela é também aplicável em qualquer contexto, sem necessidade de uma tecnologia confinada. É igual a cultura hacker, né? Então, agora você tem que conhecer, uhum. né? Meire, infelizmente, nosso tempo
Eu acho que já, eu acho que o tempo do podcast já foi grande pra caramba. Pois é, infelizmente, nós temos que parar. Infelizmente você vai ter que voltar aqui outra vez Vou, É, deixa eu para aproveitar fazer a parte 2. que vocês estão com. porque nós temos que alongar, prolongar, extrair mais dessas nossas conversas. É bom. Aproveitar que vocês estão com o texto, uma parte boa que, como diz a professora Vani, a gente consegue descobrir que a gente mesmo pensar essas coisas, quando a gente tentou pensar um pouquinho o que é inovação no ensino e na aprendizagem, que é aquilo do chão do pão de cada dia que a gente vive na nossa sala de aula, o difícil foi, a partir da metodologia que a gente utilizou, conseguir extrair da teoria alguma coisa que subsidiasse. Aí a professora Vani deu a ideia de utilizar eu mesma, né? Eu fiquei orgulhosíssima. Aí quando a gente pensa isso, é pensar essa inovação como um articulador, um marco articulador do desenvolvimento dessas práticas pedagógicas que hoje a gente chama de disruptiva, né? Mas que sempre foram disruptivas, mas principalmente aquelas que são preocupadas com aprendizagens que estão voltadas para pensar o que Paulo Freire já nos apresentava antes, as demandas de você desenvolver ações que possibilitem o sujeito a sentir a experiência do que é a emancipação num cenário de liberdade de produção de conhecimento. E eu acho que isso é fenomenal, né? Quando a professora Vani encaminhou esse aspecto, é uma das belezas. Por isso que o texto, no final, mudou o título, virou Sentidos da Inovação, né? E a gente não, porque o texto original era Inovação e Tecnologia na Educação. Só que a gente viu que não rolava química para aquilo que a gente acreditava. Então, virou Sentidos da Inovação. Se for mapear esse texto, a gente tem, da perspectiva histórica da TI, vai até para os gregos, né? Porque a professora Vani encama isso. E depois a gente volta para o nosso chão da sala de aula, com os professores encaminhando isso. Por isso que os sentidos são gerados nas práticas do ensino e da aprendizagem. Para a educação em qualquer cenário. Aí a gente desmantela qualquer coisa. Até porque eu acho que não tem como a gente dar conta de nenhum processo inovador no cenário contemporâneo sem considerar primeiro a matéria-prima ser humano. Perfeito, Perfeito. perfeito. Ser humano sensibilizado para resolver problemas. Meirin, muito obrigado. Eduardo fez o podcast. Pois Nos é. vemos na parte 2. Nos vemos na parte 2. Vamos Vamos já. fazer parte 2. E quem sabe trazer Arnaud. Boa ideia. Arnaud vai Pensou, problematizar Arnaud e um Meire pouco. aqui. né? Um sonho Vocês vão realizado. ver o mestre e a discípula brigando algumas vezes, mas concordando em várias outras. Uhum. E aí a gente vai ficar só aqui na pipoca. Então, a professora Mari vai fazer esse último momento, né, da fala dela, e nós vamos deixar esse podcast para alguns alunos, né? Então, espero que seja bem aproveitado pelos alunos, e você pode falar alguma coisa. Falar alguma coisa, fazer igual a minha alunos. filha, alguma coisa. Eu acho que, assim, pensar essa relação direta educação e tecnologia requer do povo das humanidades. Quando eu falo do povo das humanidades, são todos aqueles que entendem que o acesso social das pessoas no cenário educativo só se dá a partir de um cenário que é preparado por pessoas que acreditam que o ser humano é sempre capaz, sempre capaz. E essa capacidade, ela só pode ser potencializada se literalmente a gente começar a trabalhar como formadores
tendo como primeira referência dos formadores a aprendizagem. Então, que a gente seja sempre o primeiro desafiado e não que a gente inicie estabelecendo o desafio para serem tocados pelas outras pessoas. E nesse desafio, o primeiro desafio de qualquer pessoa que pense a relação objetiva de educação e tecnologia no cenário da educação, seja pensando a educação à distância como modalidade de ensino, seja pensando a educação mediada por tecnologias, dentro de todas as perspectivas que se possa trabalhar, né, mesmo no cenário de emergência sanitária que vivemos da pandemia, mas trazendo as tecnologias como esse potencial desafiador do ser humano, a gente precisa sempre acreditar que tudo é possível, mas que esse possível seja projetado como algo até inalcançável, mas que chega um momento que a gente vai ter que trabalhar com o possível que é possível naquele momento. Se a gente tiver como referência a possibilidade como ponto de chegada, eu acho que o que Paulo Freire encaminhava como uma pedagogia emancipatória, como uma pedagogia da liberdade, como uma pedagogia da libertação, de fato, a gente consiga isso tanto no plano intelectual como no plano material. Mas isso só funciona se a gente tiver o ser humano como a primeira referência. E até de nos aceitar como seres humanos que tem falhas, tem necessidades, que não dá conta de tudo, que precisa de ajuda, e ter isso como o primeiro start para pensar essa relação. Porque as tecnologias, elas surgem na sociedade como um dispositivo de ampliação das capacidades humanas. E os seres humanos são feitos de coisas boas e ruins. Então, basta que a gente potencialize o lado bom disso. Tua fala me lembrou um pouco a questão do sentido do Arnaud a respeito da educação como não ciência. Entendeu? Então, acho que é nesse ponto. Por isso que eu acho que é muito importante isso. Eu acho que isso para a formação é fenomenal. Então, felizmente tivemos que encerrar por enquanto, mas esperamos outra visita, não sei quando, da Meire aqui, porque ela vai para o outro lado do país, né? Mas muito obrigado, Meire. Eu tenho certeza que aprendemos que só. Aprendemos que só. Aprendemos que só e ainda temos muito a aprender. E obrigado pela tua participação aqui. Quer falar Amém. alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade e eu acho que talvez, né, ano que vem a Mari volte novamente. Tá bom. Virei.